No segundo trabalho de probabilidade estatística, vamos falar sobre o teste de hipótese sobre a ocorrência da febre amarela. A equipe é composta por Alan Nascimento, Luísa Limoeiro e Tatiana Ribeiro. Aqui nós temos o conteúdo que vamos apresentar durante esse trabalho, a introdução, objetivo, fundamentação teórica, experimentos e referências. Na introdução, a febre amarela é causada por um vírus e a transmissão é através de um mosquito, né, no ciclo urbano, porque ela tem dois ciclos, o silvestre e o urbano. Os principais hospedeiros são os humanos e os macacos, mas aqui nesse trabalho vamos falar somente sobre a infecção dos humanos. E aqui temos alguns sintomas. O tratamento é dependendo do sintoma que você tem e a prevenção, né, é a vacina. Então, o objetivo desse trabalho é realizar um teste de hipótese com esses dados que foram obtidos do DataSUS sobre a ocorrência de febre amarela em humanos no Brasil. E o período é de 1994 a 2023. Agora, para a fundamentação teórica, nós vamos começar falando sobre estatística inferencial. E o termo inferência significa deduzir algo a partir de uma base de informações, ou seja, gerar uma conclusão sobre algo com base em determinados dados. E a estatística inferencial tem como objetivo gerar hipóteses, realizando uma generalização acerca de uma população, segundo a amostra de dados. E é o que vamos fazer nesse trabalho. Então, contextualizando um pouquinho sobre as hipóteses, uma hipótese estatística é uma suposição feita acerca de um parâmetro da população, seja em relação ao seu valor ou em relação à sua natureza. E a hipótese estatística pode ser uma hipótese nula, que representa a hipótese aceita como verdadeira, que será testada, e é expressa por uma igualdade. E temos a hipótese alternativa, que representa uma alternativa à hipótese nula, e costuma ser o que o pesquisador quer provar, e é expressa por uma desigualdade. E para analisar uma hipótese estatística, deve-se realizar um teste de hipótese, que poderá aceitar ou rejeitar a hipótese de acordo com os resultados obtidos. E nós temos dois tipos de erro nesse teste. Rejeitar uma hipótese quando ela é de fato verdadeira é o erro tipo 1, e a probabilidade desse erro é chamado nível de significância, e é representado por alfa, que é um valor entre 0 e 1, que deve ser definido antes da realização da análise dos dados. E nós temos o erro tipo 2, que é aceitar uma hipótese como verdadeira quando ela é de fato falsa, e a probabilidade desse erro é representada por beta. Agora, falando sobre os testes estatísticos, para validar as hipóteses que foram definidas, nós realizamos testes estatísticos. Eles servem para analisar os resultados obtidos e decidir se vamos aceitar a hipótese nula ou a hipótese alternativa. Os testes estatísticos vão depender da natureza dos dados que nós temos. Nesse caso, eles podem ser qualitativos ou quantitativos. Qualitativos são divididos em categorias, que, por exemplo, gênero ou óbito, sim ou não. Ou então, quantitativos, que seriam numéricos, né? Por exemplo, a frequência de algo. Nesse caso, os testes estatísticos podem ser paramétricos ou não paramétricos. E para você saber se ele é paramétrico ou não, você deve realizar uma análise de distribuição. Se a distribuição for normal, você vai fazer um teste paramétrico. Se ela não for normal, você vai fazer um teste não paramétrico. No caso do nosso trabalho, foram realizados 3 testes. Foram escolhidos o teste paramétrico T-Student e o teste não paramétrico Q-quadrado, para testar as nossas hipóteses. Bom, e agora indo para os experimentos, foram realizados 2 testes de T-Student com essa variação de Well que ela não vai ser afetada por uma possível desigualdade de variância. E aqui, no primeiro teste, foi realizada uma comparação das médias de casos das cidades do Brasil entre homens e mulheres. Com isso, nós pegamos os dados brutos e foi realizada a contagem de casos separadamente para homens e mulheres. E isso foi realizado em cada município do país, né? A partir da chave MUN-LPI e entre homens e mulheres a chave é o sexo. Nós temos como hipótese nula que não há diferença entre os casos de homens e mulheres, ou seja, a diferença da média entre homens e mulheres nas cidades do Brasil é igual a 0. E como hipótese alternativa nós temos que a diferença da média de casos de homens e mulheres no Brasil é diferente de 0. Ou seja, para mais ou para menos, né? E indo aqui para o experimento no R, nós temos como resultado um valor t de menos 4, ou seja, um valor t que ele é longe de 0, e significa que isso indica uma diferença grande,
e um p-valor menor que o nível de significância, que nós estamos utilizando de 5%, né? Então 0,05. Isso indica que nós podemos rejeitar a hipótese nula e existem evidências de que a hipótese alternativa ela é válida. Ou seja, como nós podemos até ver aqui no cálculo da média aproximação, o grupo masculino tem uma média de casos maior do que o grupo feminino. Ou seja, existem realmente evidências dessa hipótese alternativa que existe sim uma diferença. Aqui foram os dados que foram filtrados lá dos dados originais. A cada município foi contado a frequência de casos para homens e mulheres. Dessa forma, o outro experimento que foi realizado também foi o teste T-de-Sullivan com a mesma variação de Welk, só que dessa vez foi realizada uma comparação das médias dos casos também agrupados por cidade, só que uma comparação entre as cidades do estado de São Paulo em relação às cidades do resto do Brasil. Dessa forma, nós pegamos os dados brutos, fizemos a contagem por cidades, as cidades elas são representadas na coluna 1 LPI, e nós agrupamos ela, nós identificamos as cidades que são de São Paulo, a partir desse pertence SP, foi gerada a nova coluna, e a ela foi atribuída um dado qualitativo binário, né, que é se é da cidade de São Paulo ou se é de uma cidade fora de São Paulo. E as cidades que pertencem ao estado de São Paulo foram identificadas pela coluna UFLPI. Dessa forma aqui nós vamos ter a hipótese nula como sendo que não existe diferença alguma das cidades do estado de São Paulo em relação a casos comparado às cidades que são fora do estado de São Paulo. E como hipótese alternativa nós temos que a média das cidades do estado de São Paulo em relação aos casos da doença são maiores quando comparados com as cidades do resto do Brasil. E agora indo para o experimento no R. Nós temos que um valor T de 1, ou seja, um valor T próximo de zero, o que no geral vai indicar que existe pouca diferença, e um valor P acima do nível de significância, acima de 0,05. Ou seja, nós não temos capacidade nem evidências para rejeitar a hipótese nula, que é que não há uma diferença significativa na média de casos entre as cidades de São Paulo comparado ao resto do Brasil. Então, essa hipótese alternativa, ela não existe evidências para ela suficientes, que a cidade de São Paulo tem uma média de casos maior do que a do resto do Brasil. Aqui foram os dados que foram gerados a partir dos dados brutos, em que as cidades que são de São Paulo foram identificadas como cidade de São Paulo e as cidades fora de São Paulo foram indicadas como cidade fora de São Paulo. Continuando os nossos experimentos, realizamos um terceiro teste, que foi o Q-quadrado. Nesse caso, o Q-quadrado ele faz uma análise entre dados qualitativos, né, que seriam entre duas categorias. Nesse caso, escolhemos as categorias de gênero, masculino ou feminino, e a ocorrência de óbito, sim ou não. Então, para realizar esse teste, nós escolhemos essas duas variáveis aqui, representadas por sexo e óbito. Nesse caso, cada infecção seria caracterizada como um dos sexos, masculino ou feminino, e teria a ocorrência de óbito sim ou não. A hipótese nula que nós definimos foi que não há relação entre o gênero do infectado e a probabilidade de ocorrência de óbito, e a hipótese alternativa foi que há relação entre o gênero e a probabilidade de ocorrência de óbito. Agora, indo para o R, temos aqui o teste Q-quadrado. O teste Q-quadrado, basicamente, ele vai gerar uma tabela de contingência com a frequência dessas categorias, ou seja, quantos indivíduos do sexo feminino não tiveram óbito após ser infectados e quantos tiveram, assim como do masculino, quantos não tiveram e quantos tiveram. Agora, analisando aqui os resultados aqui embaixo, ele vai gerar o p-valor e o x-quadrado, né? Esse x-squared. O x-quadrado basicamente vai mostrar a discrepância entre os valores das frequências esperadas e os obtidos. Nesse caso, como obteve um valor relativamente alto,
podemos dizer que há uma diferença entre o que era esperado e o que realmente nós obtivemos, que são gerados por essa tabelinha aqui, os esperados. E o p-valor vai analisar a aceitação ou rejeição da hipótese nula, né? Nesse caso, o nível de significância é o de 0,05, como foi definido anteriormente, e esse valor aqui, o p-valor que obtivemos, é muito pequeno, que é 3,4 elevado a menos, vezes 10 elevado a menos 9, né? Então, como o p-valor é menor do que o nível de significância, podemos rejeitar a hipótese nula de que não há relação e aceitamos a hipótese alternativa de que há relação, sim, entre o gênero do infectado e a ocorrência ou não de óbito. Basicamente foram essas considerações e foi isso. Agora nós temos aqui as referências do trabalho que também vão estar disponíveis no arquivo enviado no Teams.